Fala pessoal, voltando para resolver aqui algumas questões de concurso, algumas questões cobradas realmente por bancas, outras, a maioria inéditas criadas por mim. Então vamos lá para a tela. Artigo 1º, primeira questão, banca Sebrasp, ano 2025, do STM, concurso que teve no STM ano passado. Então, à luz do disposto no CPM, da doutrina tal, julgo o item seguinte. O princípio da retroatividade autoriza a aplicação de lei penal militar que, posterior ao fato, favoreça o agente. Questão certo ou errado? Certíssima. Tá aqui, ó. Está correto afirmar que a retroatividade autoriza a aplicação da lei penal militar mais benéfica, já que essa é uma garantia fundamental para o réu. A doutrina reforça esse entendimento. Questão 2. Segundo o STM, a lei de drogas não se aplica à Justiça Militar da União, haja vista a especialidade da legislação militar. Vem aqui, vem aqui. Eu não falei sobre lei de drogas, sobre leis especiais. Presta atenção, aqui é uma questão para você entender. Ele está dizendo o seguinte: a lei de drogas ela não vai se aplicar na legislação penal militar, não se aplica à Justiça Militar da União, porque o Código Penal Militar ele disciplina, ele tem um artigo que traz sobre o crime de tráfico de drogas. Então, por ela ser uma lei especial que se aplica aos militares, a lei de drogas comum não se aplica, vai aplicar a do Código Penal Militar. Está dizendo isso, em regra. Então, esse gabarito é verdadeiro. Que o CPM é considerado uma lei especial em relação aos crimes de entorpecentes praticados no contexto militar. Assim, a lei de drogas, que adota a postura mais branda, pois ela traz medidas despenalizadoras como advertência, prestação de serviço, não tem aplicação perante a Justiça Militar da União. A súmula número 14 do STM dispõe que, tendo em vista a especialidade da legislação militar, a lei de drogas não se aplica à Justiça Militar da União. Questão 3, do STM também, no ano 2025. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido, no todo ou em parte, no território nacional ou fora dele, exceto no caso de o agente estar sendo processado ou ter sido julgado pela justiça estrangeira. Presta atenção aqui, ó. Lá, quando a gente vai ver o artigo 7, se eu não me engano, ele diz que ainda que o agente esteja sendo processado ou ter sido julgado, porque uma lei é uma extraterritorialidade incondicionada. Por isso que aqui vai estar errado. Aqui a alegação de, exceto no caso, tal, contraria expressamente o artigo 7 do CPM. Não há essa exceção na lei. Quando há duplicidade de sanção, aplica-se a atenuação ou cômputo, mas não impede a aplicação da lei penal brasileira. Questão 4. Militares da reserva ou reformados, quando empregados na administração militar, equiparam-se ao militares da ativa para efeitos da aplicação da lei penal militar. Nós acabamos de falar sobre isso. Gabarito correto, de acordo com o artigo 13 do CPM. 15, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ano 2022. Né, questão para juiz. Então vamos lá. Sobre a aplicação da lei penal militar, analisa as afirmativas a seguir. Nos crimes omissivos, considera-se praticado o crime no lugar, ele está falando do lugar do crime, em que deveria realizar-se a ação omitida. Correto. Nós estamos falando da teoria da atividade. Nos crimes omissivos, considera-se praticado o crime no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Tá certo. Para se reconhecer qual a lei mais favorável, pode-se combinar, presta atenção que eu falei para vocês, pode-se combinar dispositivos de lei anterior e lei posterior? Não, tem que ser analisada separadamente. Para a imposição de medidas de segurança, deve-se observar a lei vigente ao tempo da ação ou omissão, nada a ver. Deve-se observar a lei vigente ao tempo da sentença, e se no tempo da execução for outra lei, aplique-se pela literalidade a lei vigente ao tempo da execução. Está errado também esse item 3. Então, aqui, quando você está fazendo questão de múltipla escolha, você soube qual a primeira está certa. Você, A, B, você já elimina a C. Aí você foi para 2 e viu que a 2 está errada. Onde tem 2 aqui, você já corta. Então, logicamente, a 4 tem que estar certa. O militar reformado pode praticar crime militar? Pode. Eu nem falei sobre isso ainda. Mas, por exclusão, você sabe. E quando a gente for estudar sobre o crime militar, a gente vai ver que o militar reformado também pode praticar crime militar. Aqui está a justificativa. Você pode dar um pause e ler, né? 6. O direito penal militar, aqui são todas inéditas criadas por mim, viu? O direito penal militar é considerado o ramo especializado do direito penal, regido pelo princípio da especialidade, o que implica que as normas do Código Penal Militar prevalecem sobre as do Código Penal Comum em caso de conflito aparente. Correto. O DPM é um ramo especializado e o princípio da especialidade determina que o decreto-lei, que é o CPM, prevalece sobre o Código Penal Comum. 7. Em atenção ao princípio da legalidade, é admitida a edição de medida provisória para tratar de matéria relativa ao direito penal militar, desde que em caso de relevância e urgência. E aí? Questão errada. Aqui, ó. É vedada a edição de medidas provisórias. Somente lei complementar ou lei
ordinária. Que é um resumo do que a gente estudou até agora, né? De acordo com o Instituto da Abolitio Criminis, no CPM, a lei posterior que deixa de considerar um fato como crime cessa a execução e os efeitos penais da sentença condenatória, que aqui está certo, mas mantém os efeitos de natureza civil, está certo também. Aí, conforme o critério de apuração da maior benignidade, no CPM, para se reconhecer qual a lei mais favorável ao réu, o magistrado deve realizar a combinação de elementos benéficos de leis distintas. Nós falamos sobre isso. O magistrado não pode fazer isso, que é a lei tertia. 10. O CPM adotou expressamente a teoria da atividade para definir tempo do crime, considerando praticado no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado perfeito. Tá aí, você pode dar um pause e ler. 11. Diferente do Código Penal comum, o CPM adota a extraterritorialidade incondicionada, aplicando-se a lei penal militar brasileira ao crime cometido fora do território nacional, ainda que o agente esteja sendo processado pela justiça estrangeira, tá certo? Porque se ele for condenado lá, vai aplicar lá a regra do artigo 8º. 12. O militar da reserva ou reformado, mesmo quando empregado na administração militar, não pode ser equiparado ao militar ativo para aplicação da lei penal militar. A gente sabe que está errado. Tá aí, ó. 13. O conceito de servidor da Justiça Militar, para fins de aplicação do Código Penal Militar, abrange expressamente os juízes, os servidores públicos, os auxiliares da Justiça e os membros do Ministério Público Militar. Está errado. A gente viu que não abrange os membros do Ministério Público Militar. Aqui, ó. Artigo 27. Deixou bem expresso isso. 14. O CPM, ao tratar da lei penal no tempo, admite a retroatividade da Lex Mitior, que é a lei melhor. Se, após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória por crime militar, entrar em vigor uma lei que deixe de considerar o fato como criminoso, os efeitos penais e civis da condenação serão extintos. Presta atenção. Os efeitos penais, sim. Os efeitos civis, não. Questão que veio errado no final. Se você não estiver atento, você passa. Perde a questão. 15. Considere que um militar da ativa, em gozo de férias e em trajes civis, cometa um crime de dano contra o patrimônio de uma instituição militar. Nessa situação, embora o agente não estivesse em serviço, o crime será considerado militar por ter sido praticado contra o patrimônio da instituição militar. Presta atenção, eu não falei sobre isso ainda. Essa questão era para eu ter colocado na aula que vai tratar sobre crime militar. Mas quem acertou está de parabéns. Quem errou também está de parabéns, que eu não falei. 16. No que concerne ao crime militar, ao lugar do crime, o CPM adota a teoria da ubiquidade. Aqui está certo. No entanto, em se tratando de crimes omissivos, a legislação penal militar afasta-se dessa regra geral para adotar a teoria da atividade, considerando o crime praticado no lugar onde a ação omitida deveria ter sido ocorrido. Perfeito. Tá aí, ó. 17. Conforme a nova redação do artigo 12 do CPM, um militar da reserva ou reformado que estiver exercendo função na administração militar equipara-se ao militar em serviço ativo apenas para fins de sujeição passiva do crime, ou seja, como vítima, não podendo ser sujeito ativo do crime militar próprio. Está erradíssimo. Ele é equiparado para quando ele cometeu, contra ele é cometido o crime militar. 18. A lei excepcional temporária no CPM, embora possua ultraatividade, não pode ser aplicada ao fato praticado durante a sua vigência se a lei penal comum posterior for mais benéfica, em respeito ao princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais favorável. Errado. Aqui, ó, o artigo 4º prevê a ultraatividade das leis temporárias excepcionais. Elas são aplicadas aos fatos ocorridos em sua vigência, mesmo após sua revogação. E a regra da retroatividade benéfica comum não as anula. 19. De acordo com o CPM, considera-se extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, certo? Onde quer que se encontre, certo? Desde que esteja sob comando militar, certo? O que fundamenta a aplicação da lei penal brasileira mesmo em águas territoriais estrangeiras, tá certo? É onde quer que se encontrem. Onde quer que se encontrem. 20. Em relação aos crimes omissivos impróprios, que é os comissivos por omissão, o dever de agir incumbe a quem tenha, por lei, a obrigação de cuidado, proteção e vigilância, ou a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado desde que o omitente. Eu não falei sobre isso também, porque isso aqui vai falar sobre a teoria do crime. Então, considero essa questão aqui nula, porque não é dessa aula. O princípio da especialidade no direito penal militar impede que o Código Penal comum seja aplicado de forma subsidiária, ainda que o CPM apresente lacunas evidentes sobre determinada matéria. Tá falso. Eu não falei sobre isso também, mas tá falso aqui. Falso. Embora a lei especial prevaleça, admite-se a aplicação subsidiária do Código Penal comum em caso de lacuna
desde que não contrarie os princípios do direito penal militar. Então, eu não falei sobre isso, mas você vai saber agora, se for questão de prova, que nas partes em que o direito penal militar tenha, como se diga, a brecha, a lacuna, a omissão, a gente pode usar o Código Penal comum de forma subsidiária. 22. Nos crimes continuados ou permanentes, se uma nova lei penal militar entrar em vigor durante a continuidade ou permanência, ela só será aplicada se for mais benéfica ao réu, sob pena de violação do princípio da anterioridade. Está errado. Lembra da súmula 711 do STF. Aí, ó. Eu falei sobre isso, deu o caso do exemplo dos policiais que sequestram alguém. 23. Para os efeitos da lei penal militar, os apátridas que integram as Forças Armadas Brasileiras são equiparados aos nacionais, enquanto os brasileiros que perderam a nacionalidade são considerados estrangeiros. Estrangeiros tanto são os apátridas quando, como os nacionais que perderam a nacionalidade, quanto esse daqui, ó. Então a questão está errada. Certo? Essa questão aqui está errada. Um que os apátridas nem podem integrar as Forças Armadas, porque eles não têm uma nacionalidade. Então essa questão aqui está errada. Eu acho que eu me confundi em algum canto aqui. Muito que eu falei. Então essa questão 23 está errada, viu? Segundo a recente alteração no artigo 27, os membros do Ministério Público Militar e os defensores públicos da União que atuam junto à Justiça Militar são considerados auxiliares da Justiça Militar para fins da aplicação da lei penal. Errado. O artigo 27 inclui juízes, servidores e auxiliares, mas o material da aula ressalta que o Ministério Público não está incluído neste rol. Falei sobre isso. O CPM estabelece que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Essa regra aplica-se mesmo nos casos da extraterritorial condicionada, tá certo? Aqui. Galera, chegamos ao fim de mais uma aula. Peço perdão aqui se por algum motivo eu deixei a desejar. Eu não sou um professor profissional de cursinhos, ainda não tenho uma oratória muito boa, mas estou tentando melhorar a cada dia. Peço que você gostou da aula, curta, comenta ou compartilha. Segue lá, aqui, ó, no Instagram, dá essa moral. Sempre estou postando algum vídeo lá de questões no feed ou nos stories. Então, próxima aula a gente vai falar sobre crime militar. E lembrando que essas aulas de direito penal militar, elas servem tanto para o concurso da Polícia de Alagoas, Polícia Militar da Bahia, Polícia Militar de Pernambuco, Polícia Militar do Piauí, até mesmo para os antigões, os subtenentes que vão fazer o show, o CHO da Polícia Militar do Ceará. Se cair direito penal militar, essas aulas são de extrema importância. Então, peço que vocês, mais uma vez, curta, compartilhe, segue lá no Instagram, dá essa moral. Até a próxima aula, pessoal.